Graça e paz, amados, amados e abençoados. Um excelente dia a cada um de vocês. O canal Luzes da Graça vem mais uma vez estar aqui com vocês e nós vamos prosseguir num tema agora falando sobre discernindo o Espírito Santo em nós. Então nós vamos estar discernindo, vamos estar entendendo quem é a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, no meio do homem, no meio da criação. Então, amados, eu gostaria que você acompanhasse todos os vídeos para ter um entendimento. Não fique saltando de vídeos mais além, mais alto, não. Começa do início, no vídeo 1, depois 2, 3, para que você tenha um perfeito entendimento. Porque existem pessoas que assistiram o vídeo e ela ficou ressaltando e ela não teve o entendimento, que muitas das vezes você tem que acompanhar o irmão Paulo para ter um perfeito entendimento. E outro detalhe, amados e abençoados, nem tudo que o irmão Paulo ensina aqui, aquilo que o irmão Paulo ensina aqui, melhor dizendo, você não deve considerar como verdade absoluta. O canal Luz da Graça não vem aqui pregar e ensinar como verdade absoluta. Nós viemos ensinar como uma verdade, uma iluminação do Pai como verdade. Agora, quem é que tem que estabelecer como verdade absoluta? É o seu coração. Você que tem que buscar, examinar e conferir em ver se aquilo que o irmão Paulo, o canal Luz da Graça, através do canal Luz da Graça, ele tem ensinado se é verdade ou equívoco ou mentira, quem sabe? Entendeu? Então, você deve conferir. Por isso Jesus disse: examinai as escrituras, porque vós tendes o cuidado de ter por meio dela a vida eterna. Então, amados, ele já dizia para aquele povo antigo, e nós também temos que ter o cuidado, porque o zelo com a palavra é o zelo consigo mesmo. É o zelo com a sua própria vida. Você não pode sair comendo tudo o que se posta no YouTube, o que se ensina, e por ter uma meia verdade, você considerar tudo aquilo como verdade. Então você tem que saber separar. Você tem que saber filtrar aquilo que é verdade e o que é equívoco ou até mentira. Porque existe equívoco aonde o homem ele está equivocado, ele está enganado, confundido no entendimento, e existe aquele espírito da mentira mesmo, em que homens maus usam uma verdade para poder dissimular a uma mentira, para poder chegar a um propósito que eles querem chegar. Então esse aí é o mentiroso, é o espírito da mentira. Mas quando um homem de Deus, quem quer que seja, o homem ou a mulher de Deus, pega-se uma palavra e ele, no entendimento dele, ele tem aquilo como verdade por um caminho de um versículo, ele radicaliza a palavra e ele tem um entendimento errôneo, nós do canal Luz da Graça chamamos isso de equívoco. É um engano no entendimento. Mas a mentira já é diferente. A mentira, a pessoa está consciente de que é mentira, mas ela quer levar para o seu propósito. Você está entendendo, amado? Como aqueles do sistema religioso que eles fazem uma pregação tudo verdadeira, faz um ensino todo verdadeiro, mas o propósito e o final desse ensino, ele vai torcendo a palavra, pegando e levando para o sentido literal para chegar ao seu propósito. O sacrifício, o dízimo, ele quer tirar ofertas da pessoa por meio de uma pregação. Ele quer levar a pessoa a se sujeitar a ele pelo ensino, deturpando a palavra. Ele vem pregando totalmente certo, mas ele foge do caminho. Ele sai do caminho da retidão e ele toma o caminho da persuasão. Então, amados, temos que ficar esperto com isso, temos que estar atento, seja para o canal Luzes da Graça e seja para todo canal que você assistir no YouTube. Tá bom? Então vamos começar aqui o nosso estudo, tá bom? Discernindo o Espírito Santo em nós. Então o irmão Paulo já deixou aqui, já escrito, né, conforme foi estudando,
para que fique mais fácil. Vamos começar. Diz assim: o Espírito Santo não é uma novidade, como muitos entendem. O Espírito Santo, ele não é uma novidade, porque existem pessoas que entendem que o Espírito Santo foi derramado, ele aparece que através de Jesus, que Jesus que vem trazer, ou que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Isto não é verdade. O Espírito de Deus, que é o chamado Espírito Santo, ele já existe antes da fundação do mundo. Por quê? Assim como Deus existe, a existência de Deus, o tempo da existência de Deus, que é eterna, assim também o Espírito, porque ele é o Espírito de Deus. Primeiro ponto. Então, primeiro equívoco daqueles que diz que o Espírito veio com Cristo ou veio no Pentecoste, então é um equívoco ensinar isto, porque o Espírito já existe em Deus, porque ele é a natureza divina, ele é o âmago de Deus, a parte interior, ele é o Espírito de Deus. Preste atenção, para que você tenha um perfeito entendimento. Lembra do nosso vídeo anterior? O homem tem um espírito. O homem Deus fez o homem à imagem e sua semelhança. Imagem e semelhança em quê? Na aparência dos cabelos loiros, do cabelo comprido, dos olhos azuis? Não, porque então Deus seria preconceituoso, porque ele criou o preto, criou o branco, criou o asiático, gente de olhos puxados, fechadinho, outros com os olhos muito abugalhados, uns de cabelo crespo, outro de cabelo liso, um da cor escura da pele, outro com a cor mais clara, outro amorenado, que nem uma coisa nem outro, outro até com a cor mais amarelada. E aí? Aonde é que somos imagem e semelhança do nosso Deus? É na essência. Quando a palavra de Deus diz que Deus fez o homem à sua imagem e a sua imagem o criou, Deus fez o homem à sua semelhança e a sua imagem o criou, está falando que Deus formou o homem de três coisas, que nós aprendemos no vídeo anterior: corpo, físico. Deus tem corpo? Tem. O homem tem um corpo físico, Deus tem um corpo e os anjos têm um corpo espiritual. Então, os dois têm corpos iguais. Deus tem alma? Tem. Alma é o quê? Que dá a vida ao corpo. A alma é que dá a vida ao corpo. Ao corpo, o que em Deus? Corpo espiritual. Deus tem espírito? Tem, que é o Espírito Santo. Agora, irmão Paulo, então me explica o que seria a alma de Deus? O que entendemos como a alma de Deus? A alma de Deus é a vida do corpo espiritual. E quem é essa alma de Deus? Essa alma de Deus é o âmago de Deus, ele é o Verbo de Deus. E quem é conhecido pelo Verbo de Deus? Quem é que veio das entranhas de Deus? Quando se fala entranhas, amados, está falando de coração, está falando de alma. A palavra, quando se é referida a entranhas, está falando de coração, de alma. E agora temos que entender, como explicamos no vídeo anterior, a alma, ela é ligada ao espírito, tanto no homem como em Deus. Deus fez igual. Alma e espírito são juntas. Paulo diz, porque a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Aonde é que Deus separou a alma do espírito? No juízo. Quando Cristo na cruz venceu a cruz, ele estava ali separando, trazendo o evangelho. Ele tirou a condenação, ele separou a alma.
Antes do juízo, Cristo separou a alma, ele livrou a condenação. Então, a vida da alma que estava condenada foi apartada do homem, e agora só existia a vida do espírito no corpo. Só existiria agora, a partir do juízo, a vida do espírito no corpo. Então, eles são indivisíveis, que só Deus, com a sua cirurgia minuciosa, é que é capaz de separar alma e espírito. E você não percebe a diferença, porque o espírito humano e a alma são muitos juntos e muitos iguais. Por quê? Porque o espírito é que deu vida ao corpo, e a vida do corpo é a alma. Então, como o espírito veio e deu vida ao corpo, então o que? Formou-se o que? Uma vida da alma com o espírito. E Deus também tem a sua alma. Qual é a alma de Deus? É a vida do Filho. É a vida do que era conhecido lá diante de Deus antes da criação. Ele não foi chamado de Jesus, mas ele tinha o nome de Verbo. João descreveu e disse: o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Vamos ver aqui no livro. Diz aqui, ó, de Gênesis. Vamos lá. Gênesis 1, 26. Diz aqui: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a imagem e semelhança é na essência de corpo, alma e espírito. Assim Deus fez o homem, nessas três divindades: corpo, alma e espírito. E nisso que o homem era parecido com Deus, tinha essas mesmas características: corpo, alma e espírito. Preste atenção, amados. Então, quando Deus criou o homem pecou. Você vê que ele perde a divindade, aonde o espírito morre. Você vê que o espírito está presente. Nós vemos o corpo do homem, a matéria, vemos a alma, que foi chamada de alma vivente, e vemos o espírito, que agora é subjugado pela vida do corpo, pela alma. Então, agora, este espírito humano, diz a palavra que ele morre, como Deus já havia dito, se ele comesse, ele iria morrer. Quem morre? O espírito humano. Então, ele fica subjugado à alma, condenado por Deus, debaixo da alma, porque eles, como o irmão Paulo explicou, os dois são praticamente um. Como havia condenação para a alma, o espírito estava condenado à morte. Quem estava condenado à morte, na verdade, o inimigo de Deus ali para a sentença, era a alma. Mas como o espírito e a alma são juntos, então o espírito estava morto, condenado. Mas a condenação direta era contra a alma. Porque a alma é que agora iria escravizar, repetir as suas ações, fazendo os espíritos que viessem serem malignos, serem pecadores, sujeitos e prazerosos no pecado. Você está entendendo, amado? Então, para esse pontapé que o irmão Paulo está dando aqui, é para que você tenha um entendimento. Então, o Espírito de Deus que fez a criação, né? Nós vamos voltar, depois vamos ver. Ele se retira do homem no pecado, porque ele não habita no pecado. Ele habitava no espírito do homem, pelo espírito do homem, né? Ele estava junto ao espírito do homem e cobria o homem tanto por dentro quanto por fora, porque não havia pecado, não havia condenação. Então agora ele se retira. E o homem se vê nu. O Espírito Santo se retira. O homem se vê nu. Vamos ver aqui agora. Preste atenção. Olha o que João disse. Vamos lá ver esse Espírito. João, capítulo 1.
Vamos dar um passeio nas escrituras. João capítulo 1, no verso... Vamos ver a existência do Espírito já desde a criação. Diz assim: no princípio era o verbo. Ó, quem era o verbo? O verbo. Quem era o verbo? Era o conhecido para nós hoje, era Jesus. Ele era a essência de Deus, já no início. Ele foi chamado de verbo por quê? Porque a palavra de Deus diz que, vamos ler lá no livro de Gênesis, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 também, vamos lá. Aqui, Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus... Ó, quem é que se movia sobre a face das águas? Se movia sobre a face das águas. Ele estava ali, guardando as águas. Ele estava pairando, abraçando as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, esse haja, preste atenção, esse haja de Deus, quem foi que criou nesse haja? Quem é que agiu? O Espírito de Deus. Quem era? Em quem estava esse Espírito? A quem estava ligado esse Espírito? A vida da alma. Quem então está executando? Porque lembra que o irmão Paulo falou? Os dois são um, alma e espírito. Então quem é que estava executando o desejo do Pai? O Verbo. O Verbo que nós vamos conhecer depois como Jesus, né? O Verbo se faz carne, ó. No princípio era o Verbo estava com Deus, que é o âmago de Deus, as entranhas de Deus, ou a alma de Deus, podemos dizer assim. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele era a própria essência de Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Em quem? Em quem? No Verbo, que nós conhecemos hoje como Jesus. E a vida era a luz dos homens. Então agora, daqui para cá, agora você vê que está falando agora do Verbo encarnado. Ó, o Verbo se fez carne, né? E habitou entre os homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, quem? João, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Quem criou o mundo? Quem criou o mundo? O Verbo. Qual é o nome desse Verbo que nós conhecemos, que foi dado o nome a ele, Deus deu o nome a ele? Jesus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então aqui está falando da rejeição do povo de Israel por Cristo. Mas todo, versos 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crescem no seu nome. Então, amados e abençoados, nós vemos aqui que o Verbo, ele era o próprio Deus. Vamos ver esse verbo agora, lá no livro de Provérbio, verso 8. Provérbio, no verso 8. Nós vamos passear na palavra, tá? Se você não gosta de ler as escrituras, você não vai se agradar. Provérbio, verso 8. Diz assim, no Provérbio capítulo 8, me perdoe. Provérbio capítulo 8, no verso
Você pode ler o livro de o capítulo de Provérbio, capítulo 8 de Provérbio todo. E eu quero só ressaltar aqui, a partir do verso 22, diz assim: o Senhor me possuiu. Olha, o Senhor me possuiu, fala-se como se fosse uma pessoa, presta atenção. Mas aqui está falando da sabedoria sobre a criação. Mas para se ter sabedoria tem que existir uma vida, tem que ter uma vida. Então, como a sabedoria é uma ação espiritual, de uma vida, então está falando aqui: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então, antes de suas obras. Então, a existência do Verbo, ou a existência de Deus, foi antes de tudo. Deus existe eternamente. E diz aqui: desde a eternidade, fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, lá no início de Gênesis fala sobre a existência de abismo. Então está dizendo aqui que a sabedoria, que é a alma, a vida de Cristo, que foi criar tudo, ele diz, quando ainda não havia abismo, fui gerada. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, a essência da sabedoria de Deus. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvesse assentado, antes dos outeiros, fui gerada. Ele ainda não tinha feito, ele quem? Deus. Ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu termo, para que as águas não transpassasse o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, a existência do Verbo, da sabedoria. E eu era o seu arquiteto. Quem é que fez a criação? De novo, Cristo. Confirmando a palavra de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi criado por ele. Eu era o seu arquiteto. E em cada dia, eu era cada dia das suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então você está vendo aqui que Jesus ele foi o arquiteto. Ele era o Verbo, ele foi o construtor, ele foi a sabedoria de Deus que estava construindo tudo. E aqui ele revela, a palavra revela a existência dele antes de tudo. Tanto ele quanto o Pai são eternos, porque ele é a essência, ele é o âmago do Pai, o interior do Pai, né? O coração do Pai, entendeu? Então, amados, vamos entendendo isto. Diz assim: o Espírito é o Criador e responsável por toda a vida e toda a criação e de manter a vida de todos. O Espírito de Deus é o poder de Deus. Por que o irmão Paulo está falando de Espírito Santo, está falando do Verbo, de Jesus? Porque não há como falar do Espírito Santo, não há como falar do Espírito Santo sem falar de Deus e do Verbo, de Jesus. Por quê? Porque Deus, o Espírito é de Deus. A essência do Espírito é Cristo, o Verbo, que estão interligados, o Espírito com o Verbo. Porque o Verbo é a alma, a vida do Espírito.
Então, temos que entender isto, amado. Não há como se falar do Pai e não se falar do Filho. Não há como se não falar do Espírito. Quando entramos no assunto do Espírito, falamos também do Pai. Porque estão interligados. Você tem que passar pelo Pai para poder explicar o Filho. E também tem que passar pelo Espírito. Então, eles estão interligados, os três são um. Os três são um. Por quê? Porque o Espírito, agora, nós vemos a manifestação de quem? Apenas de dois. De Deus e do Espírito. Estamos vivendo a manifestação apenas de Deus e do Espírito. Por quê? O Filho, então, agora não é falado. Porque o Filho vive agora em nós por meio do Espírito. Mas ele é lembrado. Mas a manifestação agora é do Pai, que é Deus, e do Espírito, que efetua as suas obras em nome do Filho de Jesus. Então, amados, tudo foi criado pelo poder de Deus. E o Espírito Santo é o poder de Deus, e ele é representado com coisas físicas aqui. Foi representado com coisas físicas. Por exemplo, como uma pomba. Ele foi representado como línguas repartidas no Pentecostes, línguas de fogo. Não é língua não, mas está falando pedaços, né, de fogo, são que vinham, né, sobre as pessoas, assim, um fogo celestial, era um fogo que não queimava o homem. Então ele foi visto como línguas de fogo, como a água viva. Jesus disse que ele era a água que saciava a sede, né? Vemos várias coisas, né? A água que mata a sede e etc. E em Adão, na criação, ele foi representado como as vestes de glória. Você vê que Adão, ao pecar, ele se vê desnudado. Então a manifestação em Adão foi como veste. O Espírito estava nele como veste, vestindo ele. Na criação, o Espírito foi manifesto, cobrindo e protegendo a criação. Lembra quando Jesus disse: assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, assim Deus tem juntado a vós. Então, essa expressão da galinha que protege, que cobre os pintinhos com as asas, também é o mesmo significado do Espírito Santo cobrindo e pairando sobre as águas. Então você vê que o Espírito Santo ele vem cobrir e proteger as águas da criação, antes da criação. Então, nós vemos aí Deus abençoando as águas da criação. A partir daí, Deus começa então a criação. E a água as águas representavam arrependimento. Entendeu? Ela representava arrependimento, fertilidade. Então, a água é que tornaria tudo fértil a criação. O Espírito Santo é a própria manifestação do interior de Deus. E ele é a essência de toda a criação. Ele é o próprio Verbo, descrito por João, o evangelista. Quando o Pai desejava no seu coração, dizendo e pronunciando o haja, o Espírito, que é o Verbo, ele ia executando todas as coisas. Então Deus falava, haja isso. O Espírito, ele ia executando todas as coisas. O Espírito de Deus passou a habitar no homem após a criação, para cumprir o propósito de Deus. Então, amados, nós vamos passar para o próximo vídeo para não se alongar, sobre discernindo o Espírito Santo em nós, parte 2. Porque é um pouco aqui, um pouco ali. Fique na paz.